todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 17. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui, poder estarmos aqui para juntos adorarmos, louvarmos, exaltarmos ao Senhor. Aleluias. Lucas, capítulo de número 17, versículos... Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Glória a Deus. Lucas 17, a partir do versículo 11, é uma passagem bastante conhecida. Aleluia. Que diz assim: E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, os discípulos junto com Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha que fantástico. Aleluia. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu aos seus pés, ou seja, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Vamos fazer mais um momento de Glória a oração. Aleluia. Fecha os teus olhos. Querido e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, agradecê-lo, engrandecê-lo, reconhecer, ó Deus, a sua soberania, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua graça. Querido e eterno Deus, no início, Senhor Deus, desta palavra, eu ainda quero te adorar, te exaltar, porque, querido Deus, o fato de estarmos aqui é porque a graça do Senhor tem chegado até nós, Senhor. O Senhor tem nos alimentado com vida, o Senhor tem nos alimentado, ó Deus, com graça, o Senhor tem nos rodeado, ó Deus, com toda sorte de bênçãos, e então nós queremos, ó Deus, te adorar, te exaltar, te glorificar, te bendizer. Nós queremos reconhecer ao Senhor, ó Deus, aleluia, como aquele que está acima de todas as coisas, e queremos tributar ao Senhor a nossa adoração. Então nesta noite, eterno Deus, eu lhe peço, vem, Senhor Deus, sobre esta igreja, Senhor, que as tuas mãos que já estão estendidas sobre nós, possa destilar sobre nós o teu poder, a tua unção, ó Deus, a tua graça. Senhor Jesus, eu não sei, ó eterno Deus, a necessidade desse homem e desta mulher, mas eu sei que o Senhor pode socorrê-lo em tempo oportuno. Então que nessa noite o Senhor possa realmente, ó Deus, tocar na vida desse homem e desta mulher, tocar no corpo desta pessoa, curando de toda enfermidade, de todo mal, de toda moléstia, que toda perturbação desapareça agora, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito do cansaço, da fraqueza espiritual, da enfermidade, do medo, em nome do Senhor Jesus, que desapareça agora, em nome do Senhor Jesus, e que esse homem e essa mulher possam ser tocados pela sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ser assento nesse momento, irmãos. Irmãos, poder estar aqui juntos com os irmãos, podendo louvar, exaltar e adorar o Senhor é algo fantástico, é algo maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que hoje eu estou um pouquinho cansado. Eu entrei no desafio com Deus aqui e confesso que eu acho que eu não estava tão estruturado fisicamente para isso, né? Mas até o final nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no culto da adoração, o culto de adoração, e a ideia é falarmos sobre a importância, a necessidade de nós adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Esse tem sido o tema que nós temos falado desde o primeiro dia da campanha, do culto do propósito da adoração. Nós precisamos estar adorando ao Senhor, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O Pai está procurando aqueles que realmente o adoram em verdade e em espírito. Nas ministrações passadas eu disse que a adoração ela não está restrita somente ao ambiente de culto. A adoração nós fazemos ela em casa, no trabalho, na rua, na escola. E a adoração, meu amado irmão, ela não está restrita a esse ambiente de culto, mas ela também tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Nós não podemos chegar diante de Deus falando uma coisa quando o nosso coração está falando outra coisa.
Como disse Jeremias, vocês se aproximam de mim com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante. Ou seja, com o coração está longe, mas com a boca fala uma coisa. E o nosso Deus é aquele que não somente vê e ouve os nossos lábios, mas Jesus mesmo disse no Sermão do Monte que o nosso Pai, Ele conhece as nossas palavras antes mesmo que nós verbalizamos, antes mesmo que nós falamos. Nosso Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós apresentemos ela ao Senhor. Então o nosso Deus, Ele conhece realmente quem nós somos, a nossa sinceridade, a nossa verdade, o nosso comprometimento. O Senhor Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E então, quando nós adorarmos a Ele, nós temos que fazer isso com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa verdade. Hoje, eu vou pegar um exemplo de um homem que adorou ao Senhor, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento desse homem, que é esse leproso. O texto diz que Jesus está indo a Jerusalém, e ele está caminhando para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai decorrer todos os acontecimentos da crucificação, entre outras coisas. E em caminho para Jerusalém, o texto diz que ele passou por Samaria. E quando ele passa por Samaria, ele encontra ali alguns homens que vêm ao seu encontro, melhor dizendo, alguns homens saem e vêm ao seu encontro. E esses homens são leprosos. O apóstolo Lucas, que registrou essa história, ele faz questão de dizer, 10 homens leprosos. Esses homens que estavam leprosos, de longe, abordou a Jesus e pediu para que Jesus pudesse curá-los. Pediu para que Jesus pudesse limpá-los. Eu já ministrei aqui sobre a questão da lepra, já comentei aqui, mas para que os irmãos entendam um pouquinho mais sobre a adoração, eu preciso falar um pouquinho sobre ela, recordando aos irmãos o poder da lepra nos dias de Jesus ou nos tempos bíblicos. A lepra é uma doença que afetava a carne da pessoa. A pessoa, quando era diagnosticada como leprosa, ela era imediatamente arrancada do convívio social. E quem fazia o diagnóstico de uma pessoa que estava leprosa, segundo o livro de Levítico, era o sacerdote. Quando uma pessoa ela olhava para a sua pele e ela via algumas manchas brancas, essa pessoa ela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote, então, ele faria um processo com ela, colocaria ela em isolamento, verificaria se aquela mancha realmente era uma mancha do sol, ou uma mancha qualquer, ou se aquela mancha era uma mancha de lepra. Então, depois que ela fosse averiguada pelo sacerdote e diagnosticada com lepra, ela era imediatamente banida de todo o convívio social. Ela era tirada do seu relacionamento familiar, ela era tirada do meio da cidade, e essa pessoa ela era obrigada a viver longe do convívio das pessoas, e ela perdia emprego, ela perdia o convívio com a família, ela perdia tudo que ela poderia ter. A lepra não era uma enfermidade curável até então. Claro que algumas pessoas receberam uma cura, mas não havia um medicamento que a pessoa tomava, um tratamento que a curava. Aquela pessoa que era diagnosticada com lepra, ela passaria a vida toda em isolamento. Ela passaria a vida toda longe do convívio da sua família, longe do convívio das pessoas. Ela não podia ter um trabalho, então ela passava a viver uma vida de mendigância. Ou seja, uma pessoa diagnosticada com lepra, ela passava a ter uma vida completamente miserável. Longe de pai, de mãe, de filho, não podendo receber abraço, ela ficava fora da cidade. As pessoas que sentiam no coração que lhe davam alguma esmola ou alguma coisa assim. Alguns chegam a dizer que o leproso tinha que andar com um canzilo, com um sino no pescoço. E por onde ele passava, aquele barulho do sino identificava que estava indo uma pessoa leprosa. Para que aqueles que não fossem leprosos pudessem se isolar e se esconder. Porque a lepra também ela é contagiosa. Se a lepra fosse diagnosticada em uma casa, aquela casa era completamente expurgada. Porque havia todo um procedimento a tratar com essa enfermidade. Então, uma pessoa que era diagnosticada era completamente isolada. O texto diz que esses 10 homens andavam juntos. 10 homens que andavam juntos, porque na hora da dor, irmãos, ninguém se isola, né? Cada um desses homens perderam famílias, cada um desses homens perderam emprego, cada um desses homens perderam a liberdade de estar no meio da cidade, cada um desses homens passaram a se alimentar daquilo que as pessoas lhe davam, cada um desses homens
Aonde eles chegavam, eles tinham que gritar e se identificar como uma pessoa imunda. Essas pessoas passaram a viver em cavernas, isolados completamente. Então eles se juntaram, fizeram um grupo, e ali eles tanto se protegiam, quanto eles também nutriam um certo de socialidade, melhor dizendo, né? Eles demonstravam um certo sentimento de amor e de companheirismo. Irmãos, a fama de Jesus, ela percorreu todo Israel, porque aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. A Bíblia diz que Jesus curava todo tipo de enfermidade. Cego via, surdo ouvia, mudo falava, paralítico andava. Até mortos foram ressuscitados pelo poder de Jesus. Mateus, no capítulo 4, ele diz que multidões eram tragas até Jesus. O evangelista João diz que se fosse registrado todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros e bibliotecas poderiam conter os milagres que Jesus realizou, porque Jesus fez muitas coisas. Então era natural que antes que Jesus chegasse, a fama de Jesus chegava primeiro. E Jesus estava chegando naquela cidade, percorrendo aquela cidade. Então a fama de Jesus chegou primeiro. Aqueles moços ficaram sabendo de alguém que poderia resolver o seu problema. Aqueles moços ficaram sabendo de alguém que poderia resolver a sua enfermidade, curar a sua enfermidade. Esses homens ficaram sabendo de alguém que poderia dar a eles novamente a vida. Porque quando diagnosticaram com a lepra, eles perderam a vida completamente. Eles eram pessoas mortos, ambulantes, esperando o dia de descer a sepultura, somente isso. Porque não podia se relacionar, não podia abraçar ninguém, não podia conviver no meio da sociedade, não tinha sonhos, não tinha projetos. Eles viviam completamente isolados, vivendo dia após dia, esperando somente a morte. Mas aqui está alguém que poderia, aleluia, mudar a história deles, dar a eles novamente a esperança, dar a eles novamente a vida, dar a eles novamente um motivo de sorrir. Então eles foram ao encontro de Jesus. Note que Lucas disse assim, que eles ficaram de longe. O texto diz isso aqui, né? Versículo 12: E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque não podia se aproximar, não podia tocar em Jesus. E eles disseram, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quando eles gritam Jesus tem misericórdia de nós, eles estão dizendo: Senhor, nós somos leprosos, nós perdemos a nossa família, nós perdemos o direito de entrar na cidade, nós perdemos tudo. Tem misericórdia de nós, restitui-nos a vida, nos dê novamente o motivo de sorrir, nos devolve novamente a cura. Então Jesus fez aquilo que a lei mosaica manda. Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Os mesmos sacerdotes que faziam a averiguação para saber se aquilo que a pessoa tinha na pele era de fato a lepra, eram os mesmos que deveriam fazer o mesmo diagnóstico e saber se aquela pessoa havia sido curada. Nessa época não há hospital público, nessa época não há médico que faz um tratamento como os dias de hoje. Nessa época, os sacerdotes que deveriam fazer um exame físico. No livro de Levítico diz que esses homens eles eram levados ao sacerdote, o sacerdote raspava todo o pelo do corpo e colocava essas pessoas em isolamento por 7 dias. E nesses 7 dias o sacerdote examinava se aquela mancha na pele tinha desaparecido ou não. Se ela se tornasse avermelhada, que ela era realmente, ou esbranquiçada, que realmente ela era lepra. Então, quando a pessoa doente vinha ao sacerdote, o sacerdote fazia o mesmo procedimento. O texto aqui não diz que eles chegaram até o templo e até o sacerdote. Não diz que os sacerdotes fizeram com eles o mesmo processo que deveriam fazer. O texto só diz que indo eles perceberam que estavam limpos, purificados. A lepra já não estava mais no corpo deles. Imagine esses homens andando com manchas no rosto, com manchas na pele. É claro que eles andaram completamente encapuzados, somente com algumas partes do corpo à mostra. Mas imagine esses 10 homens andando em marcha, rumo à cidade de Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava o templo, lá estavam os sacerdotes. E eles estão caminhando, e no meio do caminho, um olha para o outro e já não identifica mais aquela mancha, então tira o capuz. Às vezes a mancha estava no rosto, a doença estava comendo parte do rosto.
Então olhavam-se então para o rosto e não viam mais aquela enfermidade. Um olhou para o outro e de repente, no meio do caminho mesmo, porque o texto não registra que eles chegaram até lá e que eles passaram por todo o processo. Não! No meio do caminho eles já viram que eles estavam curados. Glória a Deus. Cada um desses homens, embora aqui não há uma biografia deles, falando que eles eram casados, que tinham filhos, que eram pais, que eram... Não, o texto só diz que eram 10 homens. Mas esses homens tinham vidas antes de serem diagnosticados com lepra. Alguns eram só filhos, estavam longe dos pais há muito tempo. Outros eram maridos, que estavam longe da esposa. Outros eram pais que há muito não viam os filhos. Outros simplesmente tinham meus amigos. Nós não sabemos como era a vida desses homens antes de ser diagnosticado com a enfermidade. Mas nós só sabemos que a vida deles era uma vida de miséria. Mas quando eles recebem o impacto, a cura e o milagre, qual foi a atitude deles? Irmãos, chega para um camarada que ficou a vida toda preso, por 10, 15 anos, e quando ele sai do presídio, qual que é a vontade dele? A vontade dele não é vir à igreja. A vontade dele é ir na casa da família dele. É ver esposa, é ver filhos. Porque ficou muito tempo isolado. Aquela pessoa que está enferma, que foi para o hospital, que passou dias ou até mesmo no hospital, quando o médico dá alta para ele, o que ele quer? Ele quer ir para casa. Verdade. Esses rapazes que receberam, não falo rapazes, mas poderia ser anciões, homens, porque o pessoal fala que eram homens. Essas pessoas, quando viram que estavam curadas, irmãos, foram tomados de uma alegria, de uma felicidade, de um prazer tão grande, que eles rumaram, foram para suas casas, para suas vidas de antes, e não se lembraram daquele que havia realizado o milagre. Não, eles não se lembraram dele. Ou ainda que se lembraram, eles chegaram na casa deles e falaram: encontramos um homem, recebemos uma ordem daquele homem e caminhamos e vimos que estávamos curados. Mas eles não foram aos pés daquele homem. Jesus não foi até ele. Mas um homem foi até Jesus. E o texto diz que ele chegou glorificando a Deus. É o que o versículo diz aqui, olha. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Imagine a alegria desse homem ao recuperar a sua saúde, ao recuperar o seu direito à vida, ao recuperar o direito de entrar na sua cidade, na sua casa, de abraçar sua esposa, seu filho, de ver a sua família. Mesmo assim, ele não foi lá. Aonde ele foi? Aos pés de Jesus. Aleluia. E o texto diz que ele chegou glorificando, adorando, exaltando a Deus em voz alta. Olha que coisa fantástica, irmão. Ele não chegou dizendo assim, todo tímido, acanhado, dizendo: Jesus, muito obrigado, eu queria te agradecer. Não. Ele não chegou de cabeça baixa, só com um sorriso de canto de boca, falando: obrigado, Jesus. Não. Ele chegou gritando em voz alta. E o texto diz que ele adorando a Deus em voz alta. Se fosse nos dias atuais, glórias a Deus, eu fui curado, aleluia, porque eu recebi a minha cura, louvado seja Deus, porque eu voltei novamente a minha vida de volta, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele veio gritando, pulando, exaltando, fazendo barulho. Quando ele chega diante de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha. Aleluia, Jesus. E aí Lucas diz assim: mas esse homem, ele era samaritano. E o que era? Qual a definição disso de ser samaritano? Irmãos, a história judaica há uma divisão dos judeus e dos samaritanos. Os samaritanos são aquelas pessoas que foram deportadas para a Síria. Os judeus foram deportados para a Babilônia. Quando os judeus voltam, eles fazem um processo de purificação. Os samaritanos não. Os samaritanos eram pessoas que ficaram na terra e casaram com israelitas. Então, os judeus olhavam para eles e os viam com maus olhos. Não havia comunicação, não havia conversa. Você se lembra daquela mulher que encontrou com Jesus no poço de Samaria? Ela fala para Jesus: o senhor sendo judeu? Não, nós não conversamos
conversamos, não há diálogo. Há uma separação, uma ruptura. Vocês adoram num lugar, nós adoramos em outro. Nós não conversamos. Vocês são uma raça, nós somos outras. Vocês adoram de um jeito, nós adoramos de outro. Vocês acham que estão certos de um jeito, nós achamos que carregamos a verdade de outro. Então Lucas diz que esse homem, sendo samaritano, ou seja, sendo uma pessoa reprovável pelos judeus, ou reprovada, ele chega e se prostra e adora a Deus com verdade. Irmãos, nós estamos em um culto de adoração. Aleluia. E às vezes nós achamos que a perfeita adoração, embora Deus procure os verdadeiros adoradores, olha que coisa interessante, há uma diferença de verdadeiro e de perfeito. Há uma diferença entre verdadeiro e perfeito. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, nós adoramos a Deus com toda a nossa verdade. Mas o perfeito louvor, Jesus diz que sai da onde? Da onde, meu Fernando? Da boca de uma criança. O perfeito louvor sai da boca de uma criança inocente, da boca de uma criança que faz de uma forma espontânea, da boca de uma criança que não vê maldade. As crianças apresentam o perfeito louvor a Deus. E a igreja que apresenta a Deus um culto racional, um culto inteligente, um culto que nós pensamos para ofertar, nós ofertamos a Deus uma adoração verdadeira. Ou seja, por mais falho, errado, fraco nós sejamos, e por mais que a nossa adoração não seja perfeita, aleluia, nós apresentamos ela de forma verdadeira. Aleluia. Porque nós carregamos caráteres, temperamentos, atitudes, tantas coisas que nós erramos. Glória a Deus. Mas nós chegamos aqui dizendo, Senhor, nós somos miseráveis pecadores. Aleluia. Semelhante àquele homem que entrou dentro do templo e disse, Senhor, eu sou um publicano, eu sou um pecador, eu não mereço a sua misericórdia. E do outro lado tinha um fariseu, um religioso, que disse, Senhor, eu entro aqui, eu trago meu dízimo, eu sou fiel, eu sou isso, sou aquilo. E Jesus disse que quem foi justificado não foi aquele homem que achou que com as suas obras estava comprando o favor de Deus, mas foi aquele homem que entrou lá, miserável, pecador, e disse, Senhor, me perdoe, Senhor. Nós estamos aqui para apresentar essa verdadeira adoração. Aleluia. Porque aqui ninguém é perfeito, mas aqui todos nós somos sinceros diante do Senhor. Aleluia. Aqui ninguém é perfeito, nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de santidade. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Esse homem vem, se prostra e adora a Deus pelo Glória a milagre que ele recebeu. Glória a Deus. Irmãos, cada uma dessas cadeiras deveria ter uma pessoa Aleluia. para adorar a Deus. Nós deveríamos ser gratos e adorar, porque a gratidão, a adoração é o processo da gratidão. Nós agradecemos, então adoramos, exaltamos, glorificamos, reconhecemos, bendizemos ao Senhor. Mas o nosso irmão Cleocir, na sua salvação, disse algo que foi muito sério aqui, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que está relativizando tudo. O que é relativizar? Para a nossa geração, nada mais tem problema. Não existe mais pecado, não tem mais necessidade de fazer tantas coisas como os nossos pais na fé fizeram. Orar, ler a Bíblia, ser frequente na igreja, não precisa disso. Alguns lançaram uma heresia dizendo que não precisa vir à igreja para ser igreja. Não. Eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em mim, mas para que eu seja igreja, eu preciso estar entre irmãos, entre adoradores, entre servos do Senhor. O autor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação como alguns o fazem. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão sendo abençoados por Deus, como esses 10 homens foram, com carros, com empregos, com vida financeira estabilizada. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Aleluia. E as pessoas elas reconhecem que aquilo que elas têm e quem deu a elas foi o nosso Deus. Em casa, no trabalho, elas dão até glórias a Deus. E, oh, Deus me deu, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família. E de certa forma eles estão até adorando, mas só que eles perderam o vínculo com a igreja, eles perderam o vínculo com a congregação, e eles não vêm mais à igreja, vêm quando quer, ou se puder eles vêm, e quando vêm de forma turística, uma vez na semana, vem uma vez de mês em mês, uma vez de ano em ano. Mas aqui na igreja, meu amado irmão, é aonde nós nos reunimos, e aquele que tem, aleluia, louvor, ele canta louvor, aquele que tem palavra, dá uma palavra, quem tem testemunho, dá testemunho. A palavra de Deus é pregada, e essa palavra às vezes ela bate,
ela exorta, ela nos corrige. Nós saímos daqui chateados, magoados, vamos para casa, mas como diz o autor aos Hebreus, a disciplina do Senhor, ela nos direciona para os braços de Deus. E aí em casa nós entendemos a importância de virmos à igreja. E aqui, meu amado irmão, nós entendemos a importância de prestarmos e apresentarmos a Deus uma verdadeira adoração. Glória a Deus. Porque, irmãos, a nossa vida é Aleluia, tão Jesus. corrida que nem sempre nós apresentamos um culto de qualidade. Em casa, no trabalho, nós não estamos plenamente, o nosso corpo físico não está plenamente. Hoje nós temos tantas coisas que tira a nossa atenção. O celular rouba o nosso tempo, rouba a nossa atenção. Às vezes o nosso trabalho, nós focamos tanto no trabalho e nem lembramos de louvar a Deus, de cantar louvores. Passamos a semana inteira e quase não oramos, lemos a Bíblia raramente. Raramente lê a Bíblia, raramente ora, raramente canta louvores a Deus, raramente se conecta ao coração de Deus. Porque, meu amado irmão, quando nós conectamos nosso coração no coração de Deus, a nossa alma é avivada, ela é tocada, ela é cheia pela graça do Senhor. Eu estava conversando isso com a nossa irmã Damares hoje. Nós precisamos vir à igreja, arrastado, cambaleando, às vezes sem vontade, mas a gente precisa vir à igreja. Porque aqui na igreja, quando você pode chegar naquela porta cansado, abatido, você pode chegar naquela porta até desanimado, aí você senta ali, aí o nosso irmão começa a cantar um louvor, a irmã Damares canta um louvor, outro irmão canta um louvor, e você que chegou com o coração carregado, pesado, desanimado, aleluia, o louvor começa a drenar da sua alma toda angústia, toda depressão, toda revolta, todo cansaço, todo desânimo. A palavra começa a ser pregada, ela vai de encontro a você. O irmão faz uma oração poderosa e essa oração ela quebra barreiras e algemas espirituais. E quando passou da bênção apostólica, você vai cheio de graça para sua casa, você vai cheio, renovado pela unção do Senhor. Então, meu amado irmão, nós precisamos nos reunir como igreja, como disse Paulo. Quem tem louvor, apresente o seu louvor. Quem tem testemunho, dê o seu testemunho. Quem quer orar, ore, porque dessa forma nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus e poderemos ofertar uma melhor adoração ao Senhor. Glória a Muitos Deus. estão recebendo e não estão vindo. Aleluia, Jesus. Muitos vêm para receber, mas não voltam para agradecer. Verdade. Muitos vêm para receber e recebem. Eu já disse aos irmãos que nós já fizemos algumas campanhas e a gente pastoreia há alguns anos. Irmãos, ora, o irmão uma vez chegou na igreja e disse assim: pastor, eu não tenho esse costume, mas o irmão trouxe uma carteira de trabalho e disse: pastor, ora, oramos, Deus abriu a porta. Depois eu encontrei esse irmão longe, dizendo: pastor, aquele que o senhor orou, Deus abriu uma porta. Mas eu não vi aquele irmão mais na igreja. Eu disse que eu estou com medo, irmãos. Esse dia eu estava pregando na série, eu disse que eu estou com medo hoje de orar por vitória na vida dos irmãos. E por quê? Porque se você vê quando o irmão está desempregado, ele está firme na igreja. Você vê que quando o irmão está precisando, o irmão vem para a igreja. Aí a gente ora para Deus abrir a porta, e Deus abre a porta de emprego. E aí ele começa a trabalhar, ele não vem mais na igreja. E você fala: Jesus da glória, o Senhor abriu a porta, o Senhor abençoou, e a pessoa não veio para agradecer, não veio para glorificar, não veio para adorar, não veio para exaltar, não veio para apresentar a sua adoração. Aleluia. Jesus, eu devo realmente orar para Deus abrir a porta? Você estava perguntando. Uma certa ocasião eu estava orando para Deus abençoar. Uma certa ocasião eu estava orando: Deus abençoe, abençoe. E de repente o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: mude a sua oração. Não peça para que eu abençoe. Porque tem pessoas que não devem ser abençoadas. E aquilo eu fiquei num estado de espírito meio constrangido. Eu falei: Senhor, como assim? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração de uma forma muito clara: tem pessoas que precisam de correção e não de porta aberta. Tem pessoas que precisam, às vezes, passar por um processo de sofrimento para que a sua fé amadureça. Mas eu, como pai, não quero que o meu filho passe por sofrimento. E aí eu falo: Senhor, não deixa o irmão, não. Irmão, Deus está tratando com ele, deixa Deus tratar. Porque a forma que Deus está tratando, às vezes é uma crise conjugal, às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma enfermidade. É Deus que está no controle. Eu estou aqui para interceder: Senhor, tenha compaixão, fortalece a fé, fortalece o ânimo. Senhor, cuida dele. Mas quando eu peço para Deus abençoar, eu estou dizendo: Senhor, tira a correção dele, tira o peso sobre ele. Aí o Senhor Deus tira, o que acontece? Eu vou contar uma ilustração para você entender. Dizem que um certo homem estava num lugar um dia e tinha um casulo aonde uma lagarta entrou para se formar numa borboleta. E ele estava olhando aquela lagarta. E quando ele estava olhando aquele casulo,
E de repente a lagarta que estava lá dentro já havia se formado em borboleta e ela começou a se esforçar para sair daquele casulo. E ela pegou uma asa e ela forçou e levou minutos, um tempo muito grande para que ela conseguisse tirar a primeira asa lá de dentro daquele casulo. E ela se esforçou até que a primeira asa saiu. Aquele homem olhou e disse: não, eu preciso ajudar essa borboleta. É muito esforço. Pegou uma tesoura, foi lá e cortou o outro lado. Quando a borboleta começou a fazer força do outro lado, ele foi lá e cortou. Resultado, a borboleta só tinha uma asa para voar. Porque o processo de sair do casulo faz com que ela fortalece as suas asas, para que ela dê os seus voos rasantes. Quando ele cortou o casulo, ela não fez força, a borboleta ficou com uma asa completamente deficiente. Irmãos, nós sentimos dó de determinadas pessoas, pelo problema que ela está passando, pela situação que ela está enfrentando, pela circunstância que ela está passando. E aí nós queremos ajudar, mas existe processo que Deus permite que a pessoa enfrente, para isso amadurecer a pessoa, para que a pessoa seja mais grata ao Senhor, para que a pessoa entenda, aleluia, a sua chamada, a sua vocação, o seu ministério, para que a pessoa cresça na presença de Deus. Esses homens aqui foram leprosos por um período de tempo. Quando encontram com Jesus, Jesus cura todos. Mas quantos que voltam? Somente um. A questão não é somente quantos que voltam, mas quantos que voltam para adorar. Quantos que voltam para adorar e exaltar ao Senhor por aquele milagre que receberam? Irmãos, na minha longa trajetória de fé, o que eu vi de pessoas aceitarem a Jesus não é pecado. Pessoas curadas, batizadas com o Espírito Santo na igreja. Aqui no Vidas para Cristo, no ministério que eu vim, São Bernardo do Campo, onde eu estava, a igreja cotada. Os presidiários que entraram na cadeia como bandidos, encontraram Jesus lá, saíram da cadeia salvos, libertos. Entraram como bandidos, saíram como diáconos, saíram como pregadores, saíram como pastores, e vieram para a igreja, sentaram nesses bancos, cultuaram a Deus junto conosco. Mas por quanto tempo? Por um período. Por um período tão curto. Porque logo o mundo conseguiu atraí-los novamente. Logo a serpente, Satanás, conseguiu hipnotizá-los e tirá-los aqui de dentro da casa do Senhor. Homens que adoravam a Deus hoje estão parados nas suas casas. Homens que antes adoravam a Deus hoje estão nas drogas novamente. Mulheres que antes serviam a Deus hoje estão distanciadas dos caminhos do Senhor. Como eu disse lá atrás, estão relativizando tudo. O problema não é só que eles saíram, é que eles não veem mal nenhum de estar lá fora, longe da presença do Pai, longe da casa do Senhor. Mas receberam liberdade, receberam cura, receberam portas abertas, receberam milagre, e não estão aqui para adorar. Mas eu e você estamos aqui para adorar. Aleluia. Eu li um poema há muitos anos atrás, eu li um poema de um autor cristão que ele dizia: eu sou aquele que voltou. Irmãos, é interessante, né? Eu tenho pregado muito sobre a questão do povo ser Maria vai com as outras. Você já reparou como tem pessoas que são Maria vai com as outras? Se o irmão Cleiton sai da igreja, eu saio também. Se o irmão Cleiton não vem para a igreja, eu também não venho. Se a missionária Gilmar falar, não vou mudar de ministério, eu mudo junto com ela. Se o irmão da Ana falar, pastor, não quero saber mais, então também não vou. Porque a Maria vai com as outras. A pessoa não tem uma identidade própria. A pessoa não tem uma vontade própria. Esses 10 homens, um seguiu o outro. Mas um não ligou para o que os outros estavam fazendo. Esse que voltou, quer dizer que ele não tinha família? Não tinha vida? Claro que tinha. Mas o que ele fez, aleluia, ele viu que o mais importante e o primordial era adorar a Deus pelo seu nome. Glória a E ele Deus. voltou para adorar. Sou eu e você, irmãos. Nós não somos Maria vai com as outras. Aleluia. Nós somos, aleluia, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Como disse Paulo, aleluia, eu criei, por isso nós estamos aqui porque nós cremos no Deus verdadeiro. Nós estamos aqui porque o nosso Deus, ele tem operado em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Quanto Deus tem feito por nós, irmãos, curando enfermidades, abrindo portas de emprego, fazendo coisas extraordinárias. Ainda que Deus não curasse, ainda que Deus não abrisse porta, ainda que Deus não fizesse nada. O salmista diz no Salmo 103 que Deus encheu a nossa vida com sorte de bênçãos e de bens. Aleluia. A vida que nós temos, a vida. Glória a Deus. O ar que respiramos, o alimento que comemos, Aleluia. a roupa que vestimos, Glória a a casa que moramos, a família que nós temos, Glória a Deus. tudo que nós somos. Aleluia, Jesus. Você quer? Eu vou falar uma coisa para os irmãos vão ficar um pouco estarrecidos e assustados com o que eu vou falar. Mas, irmão, você quer saber o quanto Deus tem feito por você? Visita um hospital de cancerosos. A minha mãe foi diagnosticada em 2001 com câncer. E eu acompanhei ela nas clínicas de Ribeirão Preto e de Barretos.
E quando eu estava lá junto com a minha mãe, eu via tantas pessoas. Eu vi uma moça que o meu coração cortou. Eu vi uma moça que o meu coração dilacerou. Sabe aquele negócio que dá na perna? Elefantismo? Dá na perna? Você já viu que as pessoas ficam? Deu no rosto dela. Então a metade do rosto dela cresceu. E a outra metade era normal. Então a boca ficou deficiente, os olhos ficaram deficientes. Eu conheci essa moça depois, cheguei na casa dela. E quando eu entrei na casa dela, ela era crente. E a mãe dela me disse que ela já havia tentado tirar a vida dela várias vezes. Por quê? Porque ela não podia se socializar, não podia ir para a escola. Quando ela ia para a escola, as pessoas zombavam dela. As crianças fazem bullying, né, por causa de uma espinha. Imagina ela com o rosto completamente deformado. Ela não podia desejar ter um marido. Ou ainda que ela desejasse, quando os homens a conheciam, rapidamente ele já rejeitava, porque o rosto dela era completamente deformado. E quantas vezes ela tentou tirar a vida dela? Eu me lembro que na minha adolescência eu ficava nervoso quando o cabelo não penteava para um lado ou para o outro. Quando eu olhei para aquela moça, eu disse: Jesus, obrigado pelo rosto que eu tenho. Obrigado pela vida que eu tenho. Você vai nesses lugares do leprosário, você vê pessoas, porque hoje a lepra ela corrói. Claro que a hanseníase de hoje não é a mesma lepra que a Bíblia apresenta, mas a hanseníase, até alguns anos atrás, ela comia partes do corpo. Ela comia geralmente as extremidades do corpo, dedos, nariz, orelha, sobrancelhas, lábios. Eu me lembro de pessoas chegarem na porta da minha mãe batendo palma pedindo comida. E eu chegar na porta e eu ver que as pessoas estavam com capuz no osso, porque aquela pessoa que estava com hanseníase não tinha parte do nariz, não tinha parte da orelha, não tinha parte dos dedos, que a doença havia comido. E você temos saúde. Aleluia. Irmãos, nós reclamamos muito e agradecemos pouco. Nós reclamamos muito e adoramos a Deus muito pouco. Verdade, Deus. A minha esposa estava dizendo hoje, essa semana, que ela não gosta da casa, do lugar onde nós moramos. Né? Ela não gosta por causa de uma série de fatores. Aí ela disse: mas eu agradeço a Deus porque nós temos uma casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos os que voltamos. Glória a Deus. Nós não temos muito, mas o muito que recebemos, o pouco que nós recebemos, nós estamos aqui para adorar. Glória a Deus. O pouco para nós é o muito de outras pessoas, não é isso, meu Cleiton? Verdade. O pouco para nós é o muito de outras pessoas. O arroz e o ovo que nós temos para pessoas que moram na rua recebiam manjar dos dedos. Então, glória a Deus pela comida que nós temos. O pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Casa, casa, roupa, transporte, uma série de coisas, irmão. Aleluia. Então vamos adorar a Deus. Esse homem é um exemplo. Esse homem é um exemplo. Ele recebeu, ele não valorizou somente o que ele recebeu, mas ele valorizou aquele que concedeu a ele. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Não conta para ninguém, não, irmãos. Fica só com você. Mas tem gente que valoriza mais a bênção do que o abençoador. Tem gente que pede um carro para Deus, Deus abre a porta, ele compra um carro e ele não volta mais para a igreja. Quem deu um carro, ou deu a oportunidade para ele ter um carro, as condições para ele ter um carro, deu o carro, Deus. Aí depois ele perde o carro e ele volta para a igreja. Eu conheci pessoas assim. Tinha um amigo meu, quando eu aceitei a Jesus, ele comprou um Fiat 147. Não foi para a igreja aquele dia. Chamou o primo dele, colocou o primo dele, passaram no boteco, compraram as duas. Isso. Como se fosse os granfinos da cidade. Chegou numa esquina, nem carga tinha, bateu o Fiat 147. O primo dele saiu correndo, a polícia chegou e levou 147 por ele. Porque não tinha documento, não tinha carta, mal sabia dirigir. Resultado, se afastou da igreja. Por quê? Porque recebeu a bênção e não entendeu que o mais importante não é a bênção, é o abençoador. Glória a Deus. Irmãos, por mais que nós queiramos algo e nos deslumbramos com aquilo que Deus nos dá, porque às vezes nós nos deslumbramos com aquilo que Deus nos dá, nós ficamos deslumbrados com casa, com carro, com tanto de coisas, né? Quer ver um exemplo de ficar deslumbrado? Comprou um carro novo. Eu tenho uma filha pequena que é um furacão. Se ela entrar com o pé sujo, eu já brigo com ela. Claro que eu preciso ter zelo pelo bem que Deus me deu. Mas eu preciso entender que o carro é um bem material. E a minha filha é um bem para a vida toda.
Aleluia. Então qual que é mais importante, a filha ou o carro? Claro que a filha, mas tem gente que se deslumbra tanto que ele vê mais valor no carro do que na família, vê mais valor nos bens materiais do que em Deus, vê mais valor nas coisas da terra. Antes não tinha nada, cumprimentava todo mundo, conseguiu um emprego, conseguiu uma bênção, já passa de cabeça erguida, porque agora eu sou, isso aqui. Irmãos, vamos adorar não por aquilo que recebemos, mas por aquele que é capaz de nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, Jesus. Se coloque em pé neste momento. Vamos orar. Olha o que Paulo fala, coisa fantástica. Paulo diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a Jeremias Deus disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Mas como que você vai pedir uma coisa grande e firme que você não sabe? Aleluia. Geralmente eu oro por coisas que eu sei. Não é assim? Geralmente eu oro por coisas que estão no meu controle, coisas que eu preciso. Agora Deus fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não estão no seu controle, que você não sabe. Aleluia. Mas clama, adora, exalta, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Então adora a Deus. A porta se abriu, glória a Deus. A enfermidade foi curada, glória a Deus. Houve uma libertação, glória a Deus. Aleluia. Acordei pela manhã, glória a Deus. Tenho café da manhã, glória a Deus. Tenho almoço, glória a Deus. Tenho roupas para vestir, glória a Deus. Estamos aqui nesta noite supridos pela graça do Senhor. Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Se você pudesse segurar a mão dessa pessoa que está próxima a você. Aleluia, Jesus. Você consegue adorar? Querido Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, Senhor, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A casa, a vida que temos, o ar que respiramos, o alimento que comemos, a roupa que vestimos, a casa que moramos, a família que o Senhor nos deu, a igreja que o Senhor nos concedeu, os dons que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer. Senhor Deus, como esse homem que ao receber a cura, ele veio adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, e não fez de forma tímida, não, ele abriu, Senhor Deus, aleluia, a sua boca e gritou, Senhor Deus, aleluia, para que todos soubessem que ele havia recebido o milagre, e não só recebido o milagre, mas de quem ele havia recebido o milagre. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque nós sabemos que a porta quem abriu foi o Senhor, a enfermidade quem curou foi o Senhor, a libertação quem trouxe foi o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, que esse espírito de timidez, em nome do Senhor Jesus, saia da vida dessa pessoa agora. Esse espírito de medo desapareça agora, esse acanhamento, porque nós estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor nós iremos adorá-lo com paixão, com alegria, com expressão.
Meu amado, eu quero orar por cura nesse momento. Eu quero orar por milagre nesse momento. Então nesse momento comece a receber o seu milagre agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho lindo e querido e amado. Como o Senhor fez na vida desses 10 leprosos, Senhor, eu lhe peço, entra com providência, Senhor Deus, na vida desse homem. Senhor Jesus, toque na vida desta mulher agora. Senhor Jesus, visita esta vida agora. E esta enfermidade desapareça em nome do Senhor Jesus. Esse câncer desapareça. Esse problema no fígado desapareça. Esse problema no cérebro desapareça agora. Esta enfermidade nos ossos desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, comece a receber a sua cura, o seu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está enfraquecendo esta mulher, desanimando, tudo aquilo que está causando esse cansaço, esse fardo espiritual agora, em nome do Senhor Jesus, desapareça. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, aonde está alocado essa fraqueza, essa frieza, esse desânimo, esse abatimento, sai agora, em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, receba força, receba vigor, receba poder, receba a graça do Senhor, receba a visitação do Espírito Santo de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cadeias espirituais estão sendo quebradas, já foram quebradas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vidas estão sendo restauradas agora. Em nome do Senhor Jesus, a nuvem da glória do Senhor, ela alcança você aonde você está. A nuvem do poder do Senhor alcança você aonde você está. E em nome do Senhor Jesus, você recebe o seu milagre, recebe a sua cura. Agora os seus familiares estão sendo tocados pelo poder do Senhor. E ainda hoje irás ouvir, aleluia, aleluia, aleluia. Ainda hoje irás ouvir resposta de transformação e de mudança. Em nome do Senhor. Aleluia. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Sábado nós voltamos aqui para o culto do ciclo de oração. Aleluia. Sábado agora culto com o ciclo de oração. Glórias a Deus. Nós voltaremos aqui louvando, adorando e exaltando o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Estenda as suas mãos neste momento para você receber a bênção apostólica. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o doce e Espírito Santo esteja com todos nós e sobre todos nós, todos digamos juntos. Amém. 1, 2, 3. Glória! Aleluia!